alunos, olá alunas, professores, professoras, no ar, mais um Sai Digital 53. Sai Digital 53, se os nossos queridos soubessem dos bastidores, os bastidores. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Falamos em velocidade na aula anterior, a 52, não em velocidade não, em diminuir a velocidade, não é, Laércio? Mas agora, com perdão de qualquer trocadilho que você pode fazer, olha aí, a intenção é aumentar a velocidade. Ou dar alguma velocidade, porque eu penso que a coisa não existe. A física explicaria a inércia. Uma inércia completa. A inércia. Para quem começa a trabalhar na terça à tarde, para na quarta tarde. Ou na quinta, se muito de manhã. Sim, no máximo, né? Então, esse tema que foi escolhido para o programa 53, administração pública, os papéis do cidadão, do vereador e do prefeito, ganha uma força monumental no ano de 2016. Por quê? Amigo Laércio, primeiro administração pública. Vamos depurar essa ideia temática. Administrar publicamente alguma coisa. E nesse caso, o professor Laércio sabe muito bem, administrar o município, sim, que é a menor unidade organizada, não é isso, Laércio? Menor é um pouco... Em tamanho, como é que eu vou dizer? Não em tamanho. Sim, isso que eu queria entender. Do ponto de vista administrativo. Qual foi a sua pergunta? Porque nós temos que pensar o Brasil como uma federação, o território brasileiro. Os estados. Deixa eu colocar aqui, vamos aproveitar esse embalo. Coloca lá, Reginaldo. Opa, não, aí, esse aí. Beleza. É comum nós olharmos para o mapa do Brasil e vermos estas 27 unidades federativas que tem o nosso país. Então, 27 UFs. Tá certo? Não é 26 estados, não são 26 estados, são 27 unidades federativas. Posso chamar de estados? Pode, não tem problema nenhum. Mas você tem que entender que o DF... Não é. Ele não é uma unidade federativa da mesma composição, por exemplo, como é o Mato Grosso, como é o Amazonas, como é a Bahia. Ele tem características diferentes, então ele não recebe esse nome de estados. Mas esse é o mapa comum que todos nós enxergamos, né? Até normalmente não vemos esse detalhe aqui de Fernando Noronha, ou da Ilha de Trindade, de Martim Vaz, que foi posto aqui. Mas esse é o mais comum de todos. Agora, este aqui, ó, professor Marlos, que parece uma ecografia, a gente não sabe se é pé ou menina, pouquíssimos têm noção, pouquíssimos. As pessoas reconhecem o contorno do Brasil. Pode ver aqui, eu estou riscando para dar uma facilitada. Este contorno a gente reconhece. Mas este monte de manchinhas pequenas, vou pegar uma maior aqui para dar um exemplo, pouquíssimos. Aqui tem 5.570 municípios. É nesse 5.570. É nesse sentido, meu amigo, que eu me referi à menor unidade mesmo. Então vemos do ponto de vista da administração. O território maior, o Estado, e daí, porque quando a gente pensa em pequeno, dá uma olhadinha, coloca lá, Reginaldo, de novo. Este aqui, por exemplo, é o maior município do mundo, Altamira do Pará. E pobre. E um dos mais desgraçados possível. Ele é maior do que várias unidades federativas do Brasil e maior do que muitos países. Exatamente. Muitos países. Né? Sim. É do tamanho de Portugal, praticamente, este município. Então, ganha um papel enorme nós entendermos como se dá a administração municipal. Sr. Marlos, lembra quantos vereadores nosso país tem? Não, professor Lércio, mas passa de 10 mil. Não, passa a caneta para mim. Manda ver. Passa de 10 mil. Diga lá. 58 mil vereadores, tá? 58 mil parlamentares municipais. Se eu perguntar para 100 pessoas, e esses dias eu perguntei para um vereador. Quantos havia? Quantos vereadores tem no Brasil? O cara falou, não sabia. 58 mil. A média de custo por vereador... A média de custo, tá? Não estou dizendo que ele ganha isso, mas ele não... Tem uns que ganham mais, tem uns que ganham menos, mas o custo... Não se pode ler o custo... Com o salário dele. Com o salário do vereador. É uma parte. Quanto custa o mandato, o exercício parlamentar da criatura. Se eu for fazer uma conta rápida aqui, que eu já fiz isso na calculadora, mas chega a 9 bi anual só
Com os vereadores. A Lava Jato, que investiga os 10 bilhões da Petrobras, demorou 10 anos para roubar tudo o que se roubou. Os vereadores consomem. E quando nós juntamos, além dos vereadores, você sabe que temos os deputados estaduais, deputados federais, senadores. O custo Brasil, só com esses senhores, chega a 20 bi. Sim. Só este custo é maior do que todo o Bolsa Família, pode ficar com lá, que atinge 22 milhões de pessoas, a Bolsa Família em nosso país. Não estou dizendo que eles não precisam, mas eles vão ganhar. Só que a nossa Câmara de Vereadores é a segunda mais cara do mundo. Só perdemos para os Estados Unidos. Para quê? Para quê? Porque, aí voltando ao que a nossa abordagem temática, então nós temos a administração pública como um agente. Sim. Um dos agentes, né, professor Laércio? Depois disso, nós vamos ter os papéis. Isso aqui também é um agente. Como assim os papéis? Ou seja, para que servem? E aí vem, para que serve este séquito de tantos vereadores? Para quê? Claro que as respostas estão prontas. Para administrar o município, essa unidade menor, para fazer com que as coisas deem certo, para que o indivíduo seja atendido no seu bairro e tudo mais. Tudo isso é muito bonito. Muito bonito para fazer marrecos dormirem, porque não cabe. Tudo isso é simplesmente demagógico, o vereador não faz. Ele não atua, aí ele é ineficiente e começa essa ineficiência também por quê? Porque aí nós temos os papéis de 3 agentes. Este é um agente, o agente A, cidadão. O agente B, vereador. O agente C, prefeito. O prefeito é o executivo. É quem executa, é o executivo. O vereador é o legislativo, é quem legisla. Essas palavras são muito importantes. Sim. Poucas pessoas no Brasil também têm o domínio. Acho que vale a pena... Vale, por favor. Discorrer sobre ela, professor Marcos. Vamos lá. O executivo, os 3 poderes constituídos são harmônicos, porém independentes. Isso é o que preza a nossa Constituição Cidadã de outubro de 88. Então, harmônicos e independentes. Harmônicos por quê? Porque nenhum se sobrepõe ao outro. Os 3 têm a sua autonomia, os 3 são vitais para a sociedade e um não pode suplantar o outro. Não é o que nós vemos no Brasil hoje, já é um outro reflexo. Mas vamos entender assim, o Poder Executivo, composto pelo prefeito, os seus secretários, pelo governador e os seus secretários, pelo presidente e os seus secretários, é um poder que faz as coisas existirem. É quem administra, é quem faz o carro andar, é quem está na posição do motorista, certo? Até aí, compreensível. Porém, se ele está na posição do motorista, ele precisa de combustível, ele precisa de manutenção, ele precisa da orientação correta em tudo. E quem faz isso é quem legisla. Quem legisla não deve fazer leis, embora possa fazer uma ou outra lei, mas suplantando o Poder Executivo, mas quem legisla é quem organiza. Quando eu fiz a analogia do combustível, é isso, é quem dá o combustível. Eu posso dirigir, mas eu não posso me dar autorização, a não ser que seja por medida de lei, MP, e por aí as coisas funcionam, ou seja, medida provisória. E aí eu acabo governando porque os poderes não são mais harmônicos, um suplanta o outro. Eu governo a caneta, eu estou governando a caneta. Foi o que aconteceu com o impeachment de Dilma Rousseff. A alegação da oposição em relação a ela é que ela resolveu driblar as coisas e fazer o que seria... Ela não pediu autorização legislativa, ela simplesmente fez. Então ela suplantou a sua atribuição. Ela não respeitou a lei de uma federação. Exatamente. República Federativa do Brasil. E aí nós temos então o legislativo fazendo isso e quem normatiza a função desse piloto, desse motorista de ônibus, é o judiciário, que vai dizer quando ele pode atravessar, quando o sinal está verde, quando o sinal está amarelo, se ele pode cruzar essa linha, não pode cruzar essa linha. Então, essa harmonia funcionaria bem se nós tivéssemos uma organização brasileira adequada. O executivo tem ficado nas mãos do legislativo, que por sua vez tem sido gerido em grande parte pelo judiciário. Porque o legislativo faz tanta bobagem que o judiciário é obrigado a legislar e fazer com que o legislativo obedeça, porque não está obedecendo. Então, houve a desarmonia. Mas essa é a ideia, não, Lárcio? É legislar e executar. Sabe, essa função é muito importante, porque 58 mil vereadores é um número absurdo.
Sim. É uma máquina, é uma engrenagem inaceitável. Você vai me dizer, mas os Estados Unidos nós só temos 5.570 municípios, os Estados Unidos têm 15 mil. Nós temos 27 UFs, os Estados Unidos têm 50. Como é que eles funcionam melhor? Não existe, para uma boa parte dos legisladores municipais nos Estados Unidos, e nós temos que fazer uma comparação, e a gente está comparando iguais, tá? Não adianta comparar o Brasil com a Alemanha, que daí o Brasil é muito mais caro. Estamos comparando a máquina gigantesca com os Estados Unidos, o território gigantesco que é os Estados Unidos. O território deles tem dois ali que são separados, pensando no Alasca, no Havaí. Havaí, a parte que continua é muito parecida, mas a máquina pública deles é muito maior. Por que não custa mais? Porque eles sabem administrar. Sem dúvida. É o que nos falta. É o que nos falta. Então, agora onde que está o problema? Está no vereador? Está no prefeito? Eu vou fazer uma provocação. Para mim está no cidadão. Com toda certeza. Não está no vereador. Porque o cidadão, o vereador não se elege sozinho. Não. O prefeito não se elege sozinho. Ele precisa de cidadãos. Porém, o que nós vemos na história recente brasileira, que já não é mais recente, nós já temos 30 anos de redemocratização. Já não podemos ficar com aquele discurso de que no passado, 30 anos, já começamos a ter autonomia, sobretudo para eleger vereadores decentes. Agora, se em processo eleitoral, estamos em 2016, é ano de votar nessa gente. Se nós votarmos em quem fica distribuindo churrasquinho, em quem fica entregando uma cesta básica, uma cadeira de o meu não é de vereador, mas totalmente legal, ou quem fica ajudando o time de futebol com camiseta, dá para mim uma coleção de camisetas, né? Se você faz isso, é porque efetivamente nenhuma competência você tem para entender o que é cidadania e como você pode não só se beneficiar naquele momento com uma reles camiseta, sem demérito algum, mas prejudicando a todos, porque ele vai lhe dar uma camiseta, mas algo em troca ele terá. E aí nós vamos entrar no custo. Essas eleições de 2016 são no mínimo interessantes porque o grande custo não existirá. E aí você fica imaginando 2014, né? Outro dia eu ouvi o ministro Gilmar Mendes, que é o presidente do TSE nesse momento, e ele questionava a campanha de Dilma Rousseff, que gastou mais de 300 milhões em 2014 para eleger Dilma Rousseff à presidência. Ele só não mencionou, ou porque não sabe, ou porque não quis, eu vou ficar com a segunda alternativa para não chamá-lo como incompetente, eu vou dizer assim, não quis mencionar que o senhor Aécio Neves gastou 300 milhões também. Os dois gastaram a mesma coisa. Espera aí. Então vamos colocar todos na mesma panela e nós vamos colocar todos na mesma panela e dizer assim, felizmente o financiamento grosseiro das campanhas, ele não vigorará em 2016. Nós acreditamos que não vigorará. E o Gilmar Mendes, eu não sei por cargas d'água, é a favor do financiamento privado das eleições. Ele é contra o financiamento público que poderia delimitar gastos, ou controlar ou exigir uma... Também não estamos dizendo que seria o mais correto. Mas aí é que nós ficamos pensando nos papéis, né, Lércio? Porque aí nós vamos os papéis. Os municípios todos, eles são também fiscalizados pelos tribunais de contas dos estados, que são organismos quase em forma de apêndice. Em alguns infeccionam tanto que tem que extirpar, mas não extirpa, porque daí vai matar o organismo, mata o Estado. Mas, da mesma forma, eu fico me perguntando sobre os tribunais regionais eleitorais. Porque se Dilma gastou tanto, Aécio gastou tanto e outros gastaram tanto, é porque os TRS, os TSS, aprovaram. E é o que acontece. Então, e se aprovam as contas, como é que aprovam essas contas? Então, quer dizer, é todo um emaranhado de corruptelas que nos fazem entender que a situação é delicada. Algumas vezes eu frequentei não só a Câmara de Vereadores de Curitiba, mas de outros locais. E me impressiona, isso aconteceu todas as vezes, o número de pessoas na fila para entrar no gabinete e conversar com o assessor daqueles vereadores. Sim. E elas não estavam ali para dizer, olha, senhor vereador, eu tenho aqui uma proposta, um projeto de lei, que se for criado um parque em tal lugar, se as ruas seguirem de tal e tal forma, se for liberado a construção de prédios aqui e acolá, ou se abrir um aeroporto aqui ou acolá. Não.
Ou se for aberta uma escola, a maior parte das pessoas estão ali para pedir a camiseta que você falou, para pedir a carteira de motorista, para pedir gasolina para o carro. Óculos. Da onde vem o dinheiro que o vereador usa? Meu caro aluno, minha cara aluna, professor e professoras, para gastar 9 bilhões por ano. Faz uma conta rápida, 58 mil pessoas gastando 9 bilhões por ano. Divida isso por 365 dias, para você ter uma noção de onde vem esse dinheiro. É dinheiro seu, é dinheiro meu. Então os nossos alunos precisam pensar no vereador. Esse tema pode ser espinhoso, pode ser chato à primeira vista, alguns não mas gostam de discutir política porque insistem que política não se discute, assim como você não discute religião, não se discute futebol. Bobagem. Futebol você não precisa discutir mesmo, cada um tem a sua simpatia e que tem. Né? Agora, você não precisa querer desmerecer o outro e agredi-lo porque ele torce por uma outra agremiação. Aí é imbecilidade, o que é comum em alguns torcedores, sobretudo de torcidas organizadas, que são agremiações mafiosas em sua quase totalidade. São pseudo-grupos anárquicos e sem nenhum propósito. Se a anarquia deles tivesse algum valor, a não se gritar e agredir, né? Isso é a tônica. Mas aí nós temos esses grupelhos nefastos e temos também outros grupelhos que se assemelham assim, que se reúnem para, de alguma forma, permitir que um vereador se eleja ou eleger algum vereador porque tem os seus interesses escusos sempre. E como é que o indivíduo quer questionar a sociedade se ele não discute a política e trabalha? Eu estive recentemente, antes de nós gravarmos, eu participei da reunião de escolha de um candidato a vice-prefeito. Acompanhei o processo como observador. Muitas pessoas falam, surpresa, está ali, o professor Marlos veio observar. Não, vim ver, é um partido diferente, é uma ideia que se coloca bem distante dos outros partidos. Eu quis observar, porque há muitos anos eu não sou filiado a nenhum partido político, fui até 2008, lá se vão 8 anos desfiliado de partido político. Nesse eu quis observar, porque amigos convidaram, eu quis observar e ali gastei 1 hora do meu tempo no domingo para acompanhar a convenção desse partido. E saí de lá até certo ponto satisfeito, professor Laércio, porque eu vi discussão. Tem que ter debate. Discussão. Havia 2 grupos, um grupo defendendo a coligação, outro grupo questionando a coligação, mas discutindo. Isso me pareceu saudável e aí é que entramos. Não se discute religião? Também não, cada um tem a sua religião conforme... Primeiro que religião é dogma, né? Partido não é dogma. A sua forma de existir, a sua fé, a sua crença ou a sua não crença. Mas a política tem que ser debatida, sim, os horizontes políticos, o nosso destino, o destino dos vossos filhos e o seu destino. Se você é mais precoce, está nos ouvindo agora, não esqueça que a administração do seu município, que é a primeira unidade, depois a administração do seu estado e do seu país, essas administrações farão com que você tenha uma vida melhor ou pior e farão com que os seus filhos tenham uma vida melhor ou pior também. Reginaldo, mostra de novo o mapa lá, por favor. Então, se eu resolver os problemas em cada um desses polígonos, e muitos aqui, principalmente no Sudeste, você nem enxerga um polígono, de tão pequeno que ele é. Altamira aparece pelo seu gigantismo, né? Sim. A cabeça do cachorro, aqui idem, aqui em Rondônia, na entrada também aparece, aqui no Mato Grosso do Sul, onde que está o Pantanal, aparece, mas no restante, Minas Gerais, por exemplo, tem 800 e poucos municípios. Impressionante. O estado de Minas. Calcule quantos vereadores, calcule quantos assessores esses vereadores têm. Então, cada polígono desse que você observa, se ele for resolvido por um ato de cidadania, olha, um ato de cidadania, que começa a cuidando da sua rua. Qual a minha quadra? Começa ali e termina aqui. Tem 100 metros a minha quadra. Todos os vizinhos cuidam de 10 mil metros quadrados, que formam uma quadra. Se eu começo a exigir que ela funcione, da sua calçada, do esgoto daquele espaço que tem ali, da energia que tem ali, da segurança que ali tem, muda todo o papel. Com toda certeza. A minha atitude como cidadão tem que ser diferente. O professor, a professora, precisa mostrar para essa geração de meninos e meninas que estão vindo aí que tornar-se-ão, como é que quando usa o tornar-se-ão, como é que chama essa palavra? Mesóclise. Isso, esse é mesóclise. Mesóclise. Se ele entender isso e aplicar
eles corrigirão os nossos erros e os dos nossos pais no passado, porque o Brasil começa a ser administrado pela vereança, pelo Sim. prefeito. São os primeiros. Sim. São aqueles É onde mais nós próximos. vivemos. É onde nós vivemos. Por isso vale a pena, como exercício de cidadania, nesse ano de 2016, analisar mesmo propostas. Nós não gastamos, aí volta aquilo que o professor Laércio disse, mas que é a pura verdade. Quem é o responsável maior? É o cidadão. É este cidadão que, se muito dá risada das propagandas eleitorais, não deveria. Propaganda eleitoral não é programa cômico, não é stand-up. E se nós rimos, é porque as pessoas que estão colocando a sua fisionomia ali são pessoas que, no mínimo, podem ter problemas, não porque necessite falar bem. Não é essa a tônica, não seria pré-requisito, porque aí fere a democracia, não dando direito aos outros, a todos da mesma forma. Porém, se o indivíduo tem tantas dificuldades para organizar suas ideias, será que ele terá competência mesmo para colocar as suas ideias na prática? Aí nós voltamos a uma questão que se depreende disso, que é o voto no analfabeto. Veja, não é o voto do analfabeto. O voto do analfabeto é uma situação, o voto no analfabeto é outra situação. É outra situação. Então, tem aí que nós ser voltamos. repensado, né? Nós voltamos à situação. Será mesmo que precisamos ter uma escolarização melhor e um preparo melhor desses vereadores? Olha, esses 30 anos de redemocratização mostram que, se nós tivéssemos vereadores melhores, deputados estaduais melhores, deputados federais melhores, nós teríamos certamente um organismo melhor para gerir a nossa pátria. As pessoas no Brasil se preocupam com o prefeito, com o governador e com o presidente. Precisam se preocupar com o legislativo. E começa com o vereador, depois o seu deputado estadual, depois o seu federal, daí o seu senador. Esse grupo de 4 personagens, essas instituições, porque a vereança, o deputado estadual, o deputado federal e o senador, essa é uma instituição que tem um poder mais importante do que esse poder executivo. Aproveita o tema, reflita sobre esse tema, custos, dificuldades e, é claro, voto necessário. Fechamos a conta? Obrigado, Laércio. Falou. Grande abraço. Até mais. Valeu.